conhecem os contos das Peraltices de Pedro Malas Artes? Eu gosto muito de histórias folclóricas e essa é uma muito divertida, mas que também serve bem para ilustrar a ideia da minha fala de hoje. Eu já chego lá. Resumidamente, Pedro faz uma aposta que consegue fazer com que uma velha bem sovina dê a ele vários itens alimentícios. Ele monta uma fogueira, põe umas pedras numa panela e fica sentado na frente da propriedade da avarenta senhora. Lá pelas tantas, lá vem ela indagando o que ele está fazendo na sua propriedade e fica intrigada com a possibilidade de fazer-se refeições com pedras, já que abundam e são gratuitas. Ele a convence de que a sopa fica mais gostosa com verduras e ela vai correndo buscar. Depois ele sugere carninha, paio, linguiça e alguns temperos. E ela traz. De fato, a sopa fica fantástica depois de todos esses ingredientes que ela voluntariamente trouxe ao tacho. Para não estragar, o resto do conto vocês podem ler depois, que vale a pena. Hoje vou falar de histórias sociais e outras estratégias usadas para ensinar habilidades sociais. Quem já leu os estudos publicados já deve ter entendido onde eu amarrei meu burro com a história do Pedro Malas Artes, mas eu vou explicar. Histórias sociais foram criadas por Carol Gray em 1991 e são pequenos enredos que seguem uma fórmula bastante simples. Histórias sociais ajudam a explicar uma nova situação, descrevem um procedimento ou dão o passo a passo de como fazer uma habilidade. Tudo isso em um formato de sentenças claras e curtas, imagens e um tom positivo. Não tem erro aí. É um formato que realmente ajuda a comunicar claramente com pessoas que precisam de boas instruções. As histórias sociais ajudam pessoas a usarem uma linguagem consistente e positiva, que eu já acho muito bom. Mas, aí voltamos àquela questão que eu mencionei no episódio anterior. Aquela coisa da importância em aba em se ter evidências científicas da efetividade do procedimento, lembram? Então, os estudos sobre a eficácia das histórias sociais são problemáticos. Alguns dizem que sim, funciona, outros dizem que não é bem assim. E quando alguns cientistas foram analisar os estudos, que também é uma prática muito importante do universo científico, viram que os estudos que diziam sim não eram estudos elaborados de modo exatamente correto. Tinham falhas metodológicas, às vezes bastante sérias. Mas calma, nem tudo está perdido. O que se descobriu é que, em combinação com outras estratégias, histórias sociais parecem contribuir para a eficácia do tratamento. Então, na sopa de pedras, o que fica bom são os ingredientes. Sozinhas, as histórias sociais parece que seriam só pedras ao invés de um ingrediente valioso. Não queria deixar também de fora tecnologias como a tecnologia da realidade virtual, que é uma nova onda de tecnologia que em uns 20 anos mais provavelmente será descrita por alguém como eu, falando hoje de videomodelagem, como algo que surgiu no passado e que tem uso corriqueiro em tratamentos. No momento, é algo que poucos de nós usamos, e menos ainda em tratamentos. Na literatura, vi estudos que usam realidade aumentada e outros que usam realidade mista. A diferença entre esses é que realidade virtual mergulha os usuários em um ambiente digital totalmente artificial, com vários videogames que requerem óculos especiais. A realidade aumentada, AR, se sobrepõe a objetos virtuais no ambiente do mundo real. Vocês lembram do Pokémon GO? Isso. A realidade mista, MR, não apenas se sobrepõe, mas ancora objetos virtuais no mundo real e tem sido usada para operações em alguns lugares bem chiques. Podemos imaginar que as vantagens de videomodelagem podem ser elevadas a novas potências por isolar as habilidades, por poder manipular as situações para evocar comportamentos que estão sendo ensinados. Além do preço por hora proibitivo, também há outras considerações bem importantes sobre o uso da realidade virtual para ensinar pessoas com TEA as habilidades sociais, que são questões éticas, de saúde mental e física. Com o
tempo, eu imagino que todas essas questões serão resolvidas e teremos mais estratégias para enriquecer a nossa caixinha de ferramentas no ensino dessas tão importantes habilidades sociais que permitem com que os nossos jovens, adultos e crianças com TEA tenham mais e melhores experiências vividas no mundo real.